Bem-vindo a este canal. Em debate, o Marcel Van deixa psolista enfurecida e começa uma discussão. Vamos para a notícia? Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. Completamente estapafúrdio o argumento, mas deixa que foi dado no dia 8 de janeiro por um manifestante. Mas eles não conseguiram. Nossa, quebraram tudo. Eles queriam, mas não conseguiram. O apoio a não ser o da Marinha, que está no banco dos réus, o da Aeronáutica e do Exército. Vamos começar o debate. Deputados, muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Começo pela deputada Fernanda Melchiona. Deputada, a defesa de Jair Bolsonaro atingiu o objetivo dela nesse julgamento, ou pelo menos nessa primeira fase? Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham. É evidente que não, né? Porque, na verdade, o que a gente viu foi uma repetição de uma cantilena enfadonha, de que existe uma suposta perseguição e de que não há provas, quando eles cansam de colecionar provas contra si há mais de 2 anos. Tudo começa em 2021, com a devolução dos direitos políticos ao Lula, e ali uma campanha orquestrada em que o Bolsonaro, inúmeras vezes, fez declarações ou golpistas, como foi no 7 de setembro de 2021, ou criminosas para deslegitimar a urna eletrônica, nesse processo que ficou baseado na desinformação, nas fake news, por um lado, e na agitação de um clima político de negação do resultado eleitoral, da soberania, para depois tentar justificar um golpe. E essa trama toda golpista, muito bem debelada e apresentada no relatório do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não foi vitoriosa, foi derrotada, mas teve inúmeros momentos, inúmeras etapas de preparação do golpe e, inclusive, de início desse processo, como a reunião ministerial lá em 11 de novembro, já depois da eleição, durante a própria eleição, a tentativa de impedir os eleitores do Lula, o plano Punhal Verde e Amarelo, que foi impresso no Palácio do Planalto, Juliano, impresso no Palácio do Planalto, e 40 minutos depois, o Mário Fernandes, que foi esse que fez o plano de tentar matar Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes, reúne com o Bolsonaro. Então está muito claro nos últimos anos quem foi o mentor intelectual da tentativa de golpe, né? Tanto Bolsonaro como generais que também estão no banco dos réus, e que culminou no 8 de janeiro. Culminou no 8 de janeiro como parte de uma organização golpista que tentou, né, levar as Forças Armadas a dar um golpe, fato que não foi aceito por 2 comandantes na época, e claro, uma situação internacional desfavorável e, ao mesmo tempo, uma ampla mobilização do povo brasileiro, porque ali não teria cenário político para um golpe. Agora, a tentativa de golpe é claríssima, e esse julgamento tem uma dimensão histórica para que não se tenha impunidade, para que não se tenha salvo-condutos para novas tentativas golpistas, e também uma dimensão histórica num país como o Brasil, que viveu 21 anos de ditadura civil-militar e que nunca fez justiça de transição nos casos de 21 anos de assassinatos, torturas, perseguição, ataque à liberdade de imprensa, cassação de parlamentares, assassinato de parlamentares, como foi o Rubens Paiva, que é ilustrado no filme Ainda Estou Aqui, né, a vida da viúva Eunice Paiva. Então, com esse histórico do Brasil, a gente tem um momento importante na vida política do país, na vida jurídica do país, de defesa das nossas liberdades democráticas conquistadas em 88, de defesa da nossa soberania, porque não contentes, né, em tentar dar um golpe e serem derrotados, não contentes com toda a trama que organizaram, ainda foram aos Estados Unidos buscar um tarifaço contra o povo brasileiro, diretamente articulado pelo Eduardo Bolsonaro, em conluio com o seu pai. Então, evidentemente, a defesa não prospera, só repetecos de discursos que não encontram eco na realidade. Deputado Marcel Van Hatten, ao mesmo tempo para o senhor, bem-vindo, boa noite. A defesa de Bolsonaro atingiu o objetivo? Boa noite, Juliana. Boa noite, Fernanda. Não atingiu, porque não há como atingir um objetivo de fazer uma defesa, um processo que não é devido, não tem julgamento acontecendo no STF, que tem um justiçamento, a começar pelo fato de que o relator é uma suposta vítima, que também é acusador e julgador ao mesmo tempo. E os outros 4 ministros, todos indicados por suas posições pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Um deles ex-advogado do Lula e o outro ex-ministro da Justiça do Lula. E nenhum deles se declarando suspeito de julgar Bolsonaro. Aliás, Flávio Dino, inclusive, disse que Bolsonaro estaria mais próximo do diabo do que de Jesus, quando, em determinado momento,
na sua vida pregressa como político, foi chamado a dar uma opinião sobre Bolsonaro. Então, é claro, muito claro, que não há como qualquer defesa prosperar. Agora, se me perguntarem sobre o trabalho dos advogados, eu diria, inclusive, que eu esperava uma postura mais combativa contra todas as ilegalidades e abusos. Apesar de algumas serem mencionadas das ilegalidades desse processo, nós podemos citar tantas outras que levam a esse julgamento ser considerado o mais falso da história da Suprema Corte brasileira, um julgamento fake, é um justiçamento, repito, porque o que ali está em jogo é ódio, vingança, é buscar politizar na Suprema Corte um ato jurídico. E cá para nós, o que nós estamos vendo também na Suprema Corte é a tentativa de buscar impedir que Bolsonaro seja candidato na próxima eleição, aliás, já foi decretado inelegível, e mais do que isso, ter qualquer vida política após, com base numa narrativa que não sustenta, não para de pé. Vincular ainda mais o 8 de janeiro com toda essa narrativa é uma piada. O 8 de janeiro foi justamente em janeiro, verão, recesso, sem autoridades em Brasília, um momento em que nós vimos o próprio governo se omitir na segurança propositalmente, não tem nenhuma dúvida disso, para que acontecesse na escala que aconteceu aquelas cenas de vandalismo, e hoje nós vemos milhares de brasileiros sendo censurados, perseguidos e tendo seus mais básicos direitos humanos violados. Uma pessoa que fez uma pichação com batom, que foi apagada no dia seguinte, levar 14 anos e meio de cadeia, é um absurdo em termos de direitos humanos e deveria unir a todos, da esquerda à direita. Aliás, o próprio deputado Chico Alencar do PSOL reconheceu que essa pena é absolutamente absurda. E nós precisamos lembrar que toda essa trama supostamente golpista só foi possível graças a uma série de denúncias feitas por pessoas infiltradas em grupos de WhatsApp que se passaram por pessoas aliadas da direita e que alimentaram uma máquina de destruição de reputações que protagonizou um novo gabinete do ódio, ou talvez o único que realmente existiu, dentro do Supremo Tribunal Federal, como Eduardo Talhaferro ontem aqui no Senado da República denunciou. Então tudo leva a essa conclusão de que não há defesa possível quando não há também devido processo legal, nem acesso, inclusive, a provas e autos por parte dos advogados, coisa que a OAB tem silenciado costumeiramente nos últimos anos. Deputada Fernanda Melchiona, a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro tem chance de ser aprovada? Olha, Juliana, infelizmente começou ontem uma operação comandada pelo Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que veio para Brasília fazer pressão pela anistia, né? A extrema-direita já pedia anistia antes mesmo da condenação, você sabe, quer dizer, a condenação que, enfim, deve acontecer, aliás, se justiça for feita, acontecerá. Por mim já poderia ter acontecido, quero dizer que o Alexandre de Moraes, que aliás foi indicado pelo Temer, não foi pelo PT, fez um trabalho sério, assim como toda a corte, com todo o direito de defesa, as provas arroladas, centenas de provas, eu tive lá no julgamento, acompanhei os 2 dias, foram milhares de documentos anexados e, todo o processo, devido ao processo legal, né? Agora, veja, eles começaram essa tentativa de votar esse projeto escandaloso da anistia ontem. Reforçaram com a entrada de setores do Centrão em curso. Claro que a anistia é inconstitucional. Já tem precedente do Supremo Tribunal Federal no caso Daniel Silveira, quando o Bolsonaro indultou seu amigo. E o Supremo, por decisão unânime, disse que não cabia em crimes contra as liberdades democráticas, contra o Estado Democrático de Direito, a anistia ou o indulto. Agora, nunca se sabe. Um Congresso que não tem pressa para votar o fim da escala 6x1, ou mesmo a atualização de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação dos super ricos, né, que tem essa pressão da extrema-direita e dos setores do Centrão, nunca se sabe, por isso que a gente tem que fortalecer a luta, pelo julgamento, para que haja as condenações e para que não tenha anistia. E por outro lado, eu acredito que mesmo que seja aprovado na Câmara dos Deputados, tem a declaração do Alcolumbre que é importante, mas não para em pé no Supremo Tribunal Federal, só que eles querem fazer um jogo de estilo.
critica, né, agudizando a crise institucional, dando uma resposta para uma base translocada bolsonarista, emulando os seus no sentido de tentar dar salvo-conduto para esses golpistas do 8 de janeiro, por isso que organizaram uma trama que durou 2 anos, atentando contra as liberdades democráticas por dentro do sistema político brasileiro. Por isso que é tão grave o que está acontecendo, né? Essa movimentação articulada pelo Tarcísio de Freitas, que, claro, já tinha o endosso da extrema-direita, que inclusive chegou a fazer uma obstrução patética da presidência da Câmara dos Deputados para chantagear pela anistia e depois pela PEC da blindagem, para blindar políticos quando o povo brasileiro precisa de projetos que melhorem a sua vida. Uma vergonha. Deputado Marcel Van Hatten, uma anistia contemplando o ex-presidente Jair Bolsonaro tem chance de ser aprovada pelo Congresso? Amanhã fará, no dia 4 de setembro, 56 anos do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Aliás, se fala tanto em soberania, lembre-se do que aconteceu no passado, com a esquerda sequestrando um embaixador americano em solo brasileiro. E quem esteve envolvido? Fernando Gabeira, anistiado. Vários crimes foram anistiados da época da ditadura militar, do regime militar, como quer que se chame o período. Um período em que houve restrição de direitos e que houve também muita violência por parte de sequestradores, de pessoas que cometeram assassinatos, todos anistiados. O Brasil tem uma história de anistia para pacificar o país. E nós vimos isso acontecer ao longo de séculos. A revolta da Chibata foi a que foi mais rápida de todas as anistias propostas. Em 3 dias estavam todos anistiados. Eu entendo que sim, é necessário anistiar as pessoas por uma questão também humanitária. Direitos humanos são importantes para todos. Talvez isso difira a minha posição da posição da Fernanda Melchiona. Eu, quando cheguei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, participando de uma subcomissão de um deputado do PT, fui visitar o sistema carcerário gaúcho e ali pude ver em loco tudo aquilo que já se denuncia há anos e fizemos uma série de propostas de melhorias para o sistema carcerário. E eu sempre olho para os direitos humanos para todos, mas alguns olham só para os direitos humanos daqueles que são da sua própria ideologia. Nós não podemos tolerar que pessoas sejam torturadas. Felipe Martins passou 10 dias numa solitária, preso injustamente durante 6 meses. Pessoas não tiveram individualização de condutas, não há prova nenhuma de que quebraram qualquer coisa, de muitas das centenas das pessoas presas, e ainda assim o Estado não as anistia, seguem com tornozeleira eletrônica. Isso é um crime, e essas pessoas ainda terão de ser, sem dúvida nenhuma, anistiadas. E aqui na Câmara dos Deputados, nós temos votado projetos para dar direitos humanos e dignidade a todos, inclusive, sobretudo, as vítimas. Enquanto a bancada do PSOL, por exemplo, na maioria, votou contra a castração química de pedófilos, ou contra a ampliação do número de anos cumprido na cadeia para eventual progressão de regime de estupradores e homicidas, nós votamos a favor de que acabe com essa impunidade, pedófilos sejam castrados quimicamente e bandido fique na cadeia o máximo de tempo possível diante dos crimes que cometeram. Agora, quando nós vemos pessoas sofrendo injustiças, como acontece nesse espetáculo criado do 8 de janeiro, nós não podemos ficar calados, certamente a anistia vai passar. Juliana, temos que encomendar um debate sobre a anistia. A comparação que o Van Hatten fez é estapafúrdia. A gente lutando para ter liberdades democráticas, o Estado assassinando, e agora nós estamos vendo, dentro das liberdades democráticas conquistadas lá atrás, a tentativa de dar um golpe dentro do regime que o Bolsonaro fez. É completamente estapafúrdia de um argumento, mas deixa que foi dado no dia 8 de janeiro por um manifestante. Mas eles não conseguiram. Nossa, mas quebraram tudo. Eles queriam, mas não conseguiram. O apoio não seu da Marinha, que está no Banco dos Réus, da Aeronáutica e do Exército, se recusaram a dar um golpe. A tentativa do 8 de janeiro era de novo criar o caos para justificar uma tentativa de golpe. Isso o Brasil todo viu, o mundo todo viu, Marcel. Deputado Marcel Van Hatten faz um absurdo. A narrativa não, é televisionado. Tá tudo televisionado, Marcel. Por favor. Eles só sobrevivem politicamente dividindo o país. Eu quero união e pacificação, por isso a anistia. Infelizmente, a gente esgotou o nosso tempo aqui no Grande Debate.